do céu está aqui entre nós, é o Cordeiro de Deus. Amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício deste altar. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração, nesta santa comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nessa santa comunhão. O dom do Pai está aqui entre nós, neste vinho, neste pão. A luz maior se acende em nós, comunhão é pra nós a salvação. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração, nessa santa comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nesta santa Essa santa comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nesta santa comunhão. Boa noite, gente! Boa noite, salve Maria. Salve Maria Imaculada, que bom tê-los nessa noite aqui conosco, nesse domingo. E acredito que vocês já saibam, né, qual vai ser o nosso tema dessa noite, né? Porque domingo é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor fez para nós, é o dia que o Senhor vem e nos acolhe, né? E o Senhor anseia e deseja que nos encontremos com Ele. Eu sou o Adriano. Eu sou a Cristiane. Nós somos da Missão Frutos do Amor. E nessa noite a gente vai partilhar um pouco com vocês, né, daquilo que é a experiência, daquilo que realmente a igreja nos fala sobre o dia do Senhor, né? Nessas nossas lives, né, que começou na segunda-feira, né, o dia a dia com a igreja. Hoje, no dia de domingo, vamos falar sobre o dia do Senhor. Vai acolher, amor, o povo de Deus que está com a gente? Vamos dar as boas-vindas aqui a Rogéria Carla, que esteve conosco a semana toda. Um beijo, obrigada, Um beijo, viu? Rô. Cláudio Fernandes, Nando Oliveira, Lurdinha Silva, Dudinha, o Matheus, a Rebeca, o Lucas,
Obrigada, gente. Obrigada por nos fazer companhia nesta noite. A Sueli Peçanha também, que sempre está conosco. A Klaus, salve Maria. Um beijo. Obrigada, gente, pela força. Professor Sérgio, bem-vindos. Luiz Guilherme Queiroz, Andréia França, a Regina. Bom, sejam bem-vindos. Que a gente possa ser claros, né? No que a igreja nos pede, nos orienta como direcionamento, né, para rezarmos no dia de hoje. E é muito bom mesmo a gente estar aqui. A gente tentou, né, buscar o máximo de informações para a gente poder passar, né, para vocês. Hoje vocês estão vendo que a gente está num ambiente um pouco diferente, né? A gente deixou a Clau folgar hoje, né? Ela vinha de muitas lives, né, nessa semana, então hoje ela ficou na igreja doméstica, né, na casa dela, com o João, com a TT, né? O Mata Foi missão, tá né? em missão pra Estamos gente, socorrendo junto com para a que Mari. nós pudéssemos estar aqui, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso lar. Aqui é nosso lar, aqui é nossa casa e é a casa de vocês também. Tá? E para começarmos, né, falar sobre realmente o domingo, né, o dia que a igreja nos coloca como o dia do Senhor. Né? É engraçado porque a gente meio que inverteu, né? Teremos que começar com o domingo, que é o primeiro dia, que é o dia do Senhor. Mas eu acredito que Deus, naquilo que Ele deseja para nós, naquilo que Ele quis falar ao nosso coração, Ele quis reservar o último dia para falarmos realmente sobre o domingo, o dia do Senhor, né? E o domingo, justamente por que, né, domingo, o dia do Senhor? Porque ele tem a origem, né, na palavra Dominus, né, que do latim significa Senhor. Por isso, domingo é o dia do Senhor, né? O dia onde a gente realmente se coloca à disposição daquilo que é nossa obrigação como cristãos, né? Viver um dia dedicado a Deus. Mas assim, Adriano, mas viver um dia dedicado a Deus na igreja, então eu vou ficar de manhã até de noite dentro da igreja? Não, né? Por quê? É um dia que a gente tira, se fala-se do descanso, né? Mas na verdade não é bem a gente também ficar em casa, deitado, largado no sofá, né? E não fazer nada, né? A gente vai ter um momento para a nossa oração, para o nosso encontro com Deus, né? Na Santa Missa, mas também vamos ter um momento em família, né? Sendo essa igreja doméstica, né? Então a gente vai largar os afazeres, vai largar o trabalho, vai largar aquilo que muitas vezes é o ganho mesmo, né? Que eu vou correr atrás do meu dinheiro, não. Então esse dia é o dia dedicado ao Senhor, salvo aqueles profissionais que realmente precisam trabalhar nesse dia, né? Mas até quando a igreja, né, colocou-se esse dia, né, o domingo, como o primeiro dia, o dia do Senhor, né, o dia de guardarmos para Ele, muitos nos questionam, mas por que se Deus descansou no sétimo dia, né, que é o sábado, por que a igreja quis colocar o domingo como o dia do Senhor? Né? Mas aí o santo e justíssimo motivo de a igreja guardar o domingo em lugar do sábado judaico, né? Porque o sábado, a tradição judaica vem de guardar o sábado, né? É algo que lá no Antigo Testamento a gente via, e muitas vezes os fariseus se pegavam a questionar Jesus por que ele fazia os milagres no dia de sábado, porque os discípulos deles pegavam as espigas, né, para se alimentar se era dia de sábado, porque não sei se todos sabem, mas dentro da tradição judaica, né, no dia de sábado não se faz nada, né? Os judeus não podem fazer compras no dia de sábado, porque eles não podem mexer com o dinheiro, que se considera algo do trabalho, né? O simples fato de apertar um botão de um elevador se considera um trabalho, eles não podem. Então já ouvi falar que hotéis onde tem uma comunidade judaica tem que ter um colaborador, né, que não seja judeu, para poder apertar o botão do elevador, porque isso é considerado um trabalho,
né? Também temos os nossos irmãos, né, separados, que são os adventistas de sétimo dia, que também seguem esse rito, né? Mas e por que a igreja quis, né, fazer essa mudança? Porque o fato que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, né? Então, que é o primeiro dia da semana, né? Porque segunda é o segundo dia da semana, terça é o terceiro dia da semana, né? E o domingo, primeiro dia da semana, foi o dia em que Jesus ressuscitou, né? Inaugurando assim a nova criação, liberta do pecado, né? E como se deu essa libertação do nosso pecado? Tudo isso foi um ciclo, né? Começou na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, né? Teve-se a paixão, né? Jesus viveu a paixão e morte e a ressurreição. Então é um ciclo que se começou na Quinta-feira Santa e se encerrou no domingo, para que fôssemos assim libertos do pecado, o pecado original, né? E a nova e eterna aliança, né, de Deus com a humanidade. Então esse, né, doar-se de Jesus é um momento onde Jesus faz a aliança com nós, né, de nos libertar realmente do pecado, né, de termos a certeza que após a morte nos encontraremos, claro, né, se caminharmos na amizade com Deus, nos encontraremos com Ele na pátria celeste. Dri, aqui tem uma pergunta que a Diana, uma querida, perguntou aqui nela. E tira uma dúvida, é certo não rezarmos a quaresma no domingo ou uma novena? Qual que é o nome dela? Desculpa. Diana. Diana, é o correto sim, porque o dia do Senhor é o dia de festa, né? É o dia de alegria. Então, tem aquela passagem que Jesus coloca, teve esses dias, foi para a gente lida na liturgia da semana, onde Jesus coloca que pode, né, os discípulos podem jejuar quando o noivo ainda está presente, né? Então, naquele momento eles não jejuavam ainda porque Jesus estava com ele. Mas na tradição da igreja, como hoje é um dia de festa, é um dia de guarda, é um dia solene para cada um de nós, então não é um dia de quaresma. Na realidade, se a gente for contar a quaresma, de quando ela se inicia até o seu encerramento, nós temos 47 dias, porque nós temos os domingos que são retirados desse período de quaresma, né? Então, no domingo não se faz a quaresma, a novena você pode dar continuidade, né? Por que não se faz a quaresma? Porque se libera, vamos dizer assim, você tem uma liberação das penitências, né? Daquilo que você faz como abstinência ou penitência, porque é um dia que o correto não é jejuar, né? Porque é o dia do Senhor. Mas agora, como um testemunho meu, tá? Eu faço, principalmente agora, nós estamos na quaresma de São Miguel. Eu não acho, fiz uma abstinência de algum alimento, né? Então daí eu vou usar de uma liberação assim, então daí no domingo eu vou abusar naquilo que eu tirei, né, para mim fazer uma penitência. Então, mesmo domingo sendo o dia do Senhor, não rezo a quaresma, mas eu mantenho a minha penitência, porque eu acho que é válido eu tentar, durante esses 40, eu só fiquei na dúvida agora se é 45 ou 47 dias, me perdoem, mas eu vou buscar aqui e a gente pode responder ainda. Eu não acho justo eu dar essa burlada, né? Então, assim, então eu fiz do doce, aí no domingo eu vou comer o doce, já que é o dia do Senhor, já que é um dia de festa, então eu vou quebrar essa minha penitência no domingo. Então daí a gente acaba, às vezes, até abusando um pouco. É lógico, se você tem a consciência de que você está fazendo uma quaresma, você também não vai exagerar, né? Então você vai comer, você fez a penitência do doce, então coma um pedacinho do doce, né? Não coma aquilo que às vezes seria um exagero, ou até mesmo refrigerante, tirou o refrigerante, né? Diminua a quantidade, pode-se tomar, mas diminua, né? Para você também tentar manter, né, uns 40 dias realmente de abstinência aí. Mais alguma? Não. Não? Mas é assim, é uma opção aos domingos.
se você achar que dá para abrir mão, assim, de repente, do doce, comer um pedacinho, se você conseguir se saciar com só um pedacinho, ok, você não está cometendo pecado, nada assim. Quebrando a sua sua penitência. Mas nós preferimos manter, né, para ficar os 40 dias mesmo, né, assim como Jesus, né, ficou 40 dias no deserto, a gente também fica no nosso deserto aqui os 40 dias, mantendo a nossa penitência, né, o nosso propósito até o final da quaresma, né. Sim. E voltando, né, então, quando Deus faz essa aliança através da paixão e morte, né, de Jesus e a sua ressurreição para conosco, assim é que o domingo, o dia do Senhor, tem a plenitude, né, com relação ao sábado dos judeus. Então, assim, se a gente for pegar o domingo se cumpriu aquela plenitude, porque se cumpriu aquilo que vinha dizendo desde o Antigo Testamento, né, desde lá depois que Adão e Eva pecou, né, de que o Messias viria, que ele libertaria o povo eleito. Né? E só abrindo um aspas aqui, né? O povo eleito, de cara, de princípio, é o povo judeu, tá? O povo de Israel, né? Que é o povo prometido. Mas nós, pela fé, né? Ganhamos, né? Essa condição também de ser o povo escolhido, também um povo eleito por Deus, pela fé. Tá? Então, os apóstolos, né? Quando deram uma sequência depois da morte e ressurreição de Jesus, justamente eles foram que trazendo luz àqueles que estavam longe de Deus, né? O povo que era, vamos dizer assim, os hereges, né? O povo que não testemunhavam a fé do povo de Israel, né? E desta forma, né? O Novo Testamento é a plenitude do cumprimento do Antigo, né? O Cristo é a consumação de toda a história da salvação, desde Abraão até o fim dos tempos e o juízo final, né? Mas aí vocês às vezes podem estar perguntando, mas Adriano, na palavra, né, na Bíblia, aonde que eu encontro essas questões, né, justamente essas colocações de que o domingo não é mais o sábado, é o nosso dia de guarda, é o nosso dia de render graças a Deus. Apesar que, assim, outra aspas aqui, tá? Domingo é o dia do Senhor. Segunda é o segundo dia do Senhor. Terça é o terceiro dia do Senhor. Vamos na sequência aí, tá? Não vamos parar. Então não adianta eu guardar somente o domingo, eu rezo o domingo para Deus, né? Me coloco em oração, vou na missa e a semana inteira eu esqueço de Deus. Não. Que realmente isso seja uma sequência, uma dinâmica para as nossas vidas, de todo o dia ser o dia do Senhor nas nossas vidas, tá? Mas voltando, né, aonde que eu vou encontrar isso na palavra, onde que eu vou ter isso localizado na Bíblia? Então, uma das leituras que eu queria até passar para vocês é Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, quando é o primeiro dia da semana? Domingo. Né? Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. O que seria a fração do pão? Seria a Eucaristia. Né? Já é um momento onde Paulo já está fazendo uma missa, né? com o povo que ele acompanhava, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretia-se com eles, estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Tá? Então, nos Atos dos Apóstolos, conseguimos encontrar, né, a passagem que nos fala desse domingo, o dia do Senhor, sendo o primeiro dia, e quando os apóstolos começaram a instituir realmente um dia de guarda, um dia de oração, um dia de entrega, né, a Deus. Em Apocalipse 1, versículo 10, vem nos dizer: no dia do Senhor, qual que é o dia do Senhor? O domingo.
Foi movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando, perdão. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvido atrás de mim uma voz forte, como de trombeta ordenando. Tá? E se a gente for pegar em Coríntios, na 1 de Coríntios 16, eu marquei aqui. Calma aí, gente, só achar aqui. 16, 2. Aqui. 1 de Coríntios 16, 2. Vai nos dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada, para se fazer as coletas. Então aqui já está até nos mostrando o momento da coleta, né? O momento de ofertar um pouco daquilo que Deus nos dá, né? De graça, através do nosso trabalho. Porque a igreja também precisa, né? Da nossa colaboração, né? Para poder manter a comunidade, poder manter trabalhos pastorais, né? Em plena função, né? Porque a partir do momento que, principalmente a nossa paróquia, nós que participamos da Igreja de Cristo Rei, né, da Paróquia de Cristo Rei, a partir do momento que a igreja não tiver condições de pagar, né, as suas despesas, é uma igreja que terá que fechar, porque não tem como se manter aberta, né? Então, aqui vem nos falar até no primeiro dia da semana, que é o domingo, onde eles já estavam fazendo as coletas. Tá, Adriano, mas você falou da Bíblia, e existe algum outro documento, alguma outra será encíclica, alguma coisa que fale para nós além, né, dessa questão do domingo, daquilo que se coloca na Bíblia? Duas coisas não, né? Uma coisa que é muito importante para nós que somos católicos, apostólicos, romanos. A nossa igreja é fundamentada em 3 pilares essenciais, tá? Que é a tradição, a Sagrada Escritura e os Santos Magistérios, tá? Os documentos, encíclicas, tudo aquilo que através, né, do tempo, ao longo desses mais de 2000 anos da nossa igreja, foi nos deixado, tá? Então nada daquilo que hoje eu ou a Cris venha colocar para vocês é coisa que eu acho ou isso é da minha cabeça, não. A gente buscou os documentos, a gente buscou, né, trazer realmente nesta live aquilo que a igreja nos pede, né? E aonde que eu acho as coisas do que a igreja nos pede? Primeira coisa que eu queria falar para aqueles que são católicos e que estão aqui nesta live, a importância do catecismo. Temos que ter, tá? Nós que somos católicos, apostólicos romanos, temos que ter o catecismo na nossa casa. Tá? Esses dias eu estava acompanhando uma das lives e aí perguntaram, mas às vezes eu não sei onde buscar, né? Às vezes eu não consigo ter essa sabedoria, porque não é nenhuma sabedoria, isso aqui é um estudo, né? Então tudo aquilo que é dúvida para nós com relação àquilo que a nossa igreja nos orienta, você vai encontrar aqui. E também, esse aqui é emprestado, tá? Né, Rebeca? Esse aqui é emprestado. Valeu, Rê. O nosso Código de Direito Canônico. Né? Por que o Código de Direito Canônico? Aqui estão as nossas leis, né? A lei da nossa Santa Igreja. Ah, Adriano, mas a igreja tem lei? Na nossa vida, tudo se baseia em cima de lei. Né? Eu não posso sair com o meu carro aqui e ir daqui até o centro, ultrapassando os sinais vermelhos, porque eu estou infringindo uma lei. E dentro da nossa igreja, para que ela não se perca, para que ela não seja uma igreja muitas vezes abusiva até por parte daqueles que regem a igreja e por parte de nós que participamos dessa igreja, aqui está a nossa lei, né, que é aquilo que ao longo, né, desse tempo de mais de 2000 anos foi escrita e tem para nós como que um rumo, né, a certeza daquilo que nós temos que fazer como católico, apostólico e romano. Rê,
Nosso aniversário de casamento, dia 28 desse mês. Sugestão de presente. Beijo, obrigada. Pediu na cara dura, hein, Rê? Mas vamos lá, gente. Além dos testemunhos bíblicos, né, além dessas colocações da palavra que coloquei aqui para vocês que eu li, né, em Coríntios, Atos dos Apóstolos, em Apocalipse, existe documentos, vamos lá, um livro apócrifo da Epístola de Barnabás, tá? Quando a gente fala de livro apócrifo, são livros que foram escritos, mas que a igreja não achou, né, não viu que tinha sido escrito pela luz do Espírito Santo. Então, por isso, não faz parte da nossa Bíblia. Mas tem vários livros apócrifos, né, que são outros evangelhos, né, que discípulos escreveram, mas que não constam na nossa Bíblia, porque a igreja achou que não foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. Então, por isso, não constam na nossa Bíblia. Mas a Epístola de Barnabé, que é datada do ano de 74, né, antes mesmo, um dos documentos mais antigos da nossa igreja, antes mesmo do livro do Apocalipse, tá, de São João, atesta o quê? Guardamos o 8º dia, domingo, né, que é o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Tá? E nessa epístola ele está no capítulo 15, versículo 6, 8. Né? Então, guardamos o 8º dia. Pô, mas o 8º dia a gente só tem 7 dias na semana, então tá. Sábado é o 7º, domingo é o 8º, né? Se a gente for pegar uma sequência, né? Mas que é o nosso primeiro dia da semana. Aí ele coloca, né? Barnabás coloca: guardamos o 8º dia, que é o primeiro dia, que é o dia do Senhor, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Também Santo Inácio de Antioquia, em 107, no ano 107, né, ele que morreu como mártir e bispo da igreja, ele nos coloca o quê? Um testemunho dizendo: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por Ele e por sua morte. Tá? Então você vê assim que até mesmo aqueles pós, né, morte e ressurreição de Jesus já começaram a viver, né, o domingo realmente como o dia do Senhor, o dia de guardarmos para Ele. Tá? Aí, devido à tradição apostólica, que tem origem no primeiro dia da ressurreição de Cristo Salvador, a igreja celebra o mistério pascal no dia que desde o início foi chamado Dia do Senhor, ou domingo. O dia da ressurreição de Cristo é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e o 8º dia em que Cristo, depois de sua morte sacrificial, se repousou. Então, se a gente for ver, né, a alusão que se faz, né, que o 8º dia e o primeiro dia. Então, o primeiro dia da criação, né, se a gente for pegar a criação que começou, né, no primeiro dia a criação e foi até o 7º dia, mas que ela se complementa com o 8º dia, que volta a ser o primeiro dia, sendo o dia da ressurreição. Tá, Adriano, você falou, né, dessas cartas, dessas escritas aí bem antigas. E no catecismo, a gente vai conseguir encontrar também? No catecismo, no artigo 1193, nos diz o seguinte: o domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica, por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria,
o dia do descanso do trabalho, o domingo, é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Gente, quando eu li isso aqui, eu achei fantástico, né? É o dia da Assembleia Litúrgica por excelência. Então é o dia de nós, como comunidade, como Assembleia, nos reunimos, né, para louvarmos, para agradecermos, para bendizer a Deus por tudo aquilo que foi a nossa semana e por tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas. E também é o dia da família cristã. Por que o dia da família cristã? Porque nós, como famílias, somos igreja doméstica. Né, amor? Sim. Ela tá meio quieta, porque ela tá meio receosa hoje. É. Entendeu? Então, assim, é o dia de nós estarmos com a Assembleia, estarmos com os amigos, estarmos juntos em oração e louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, mas também é o dia na nossa casa, na nossa família, de estarmos unidos mesmo em oração, seja num lazer, né? A gente louvar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que somos. Se for possível, né? Principalmente para as mulheres, né? E os maridos ajudar, né? Comprar um almoço, né, para a gente poder almoçar junto, para que depois não ter os afazeres da casa também, né? Muitas vezes não adianta, daí a gente fala assim, então eu não vou trabalhar, hoje é meu domingo, é o dia de eu ficar realmente de descanso, de eu ficar para o Senhor, mas aí começa a faxina na casa, né? Aí começa às 8 horas da manhã, vai até 7 horas da noite, ou para um pouquinho antes para poder ir depois na missa. Então assim, a gente não guardou o dia para o Senhor. Né? A gente ficou trabalhando, não trabalhamos às vezes para o nosso rendimento, para o nosso ganho próprio, mas a gente acabou trabalhando dentro de casa. Então que a gente possa fazer mesmo essa experiência de tentar realmente guardar o nosso domingo para o Senhor, visitar os nossos familiares, visitar um doente, né? Visitar um irmão que esteja precisando, ou uma irmã que esteja precisando, né? Porque às vezes numa visita a gente acaba levando mesmo esse Deus, levando nesse dia do Senhor, nesse dia que o Senhor fez para nós, a gente acaba levando às vezes para uma família uma palavra que ele estava precisando, né? Às vezes com tantos amigos nossos passando por problemas no trabalho, ou até mesmo na casa, né? O relacionamento familiar não está bom, e às vezes a gente, né, guardando esse domingo do Senhor, né, fazendo uma visita e sendo sinal de Deus para uma outra família, né? Ou às vezes para um irmão que seja solteiro, não sei, mas que a gente possa realmente guardar, né, o dia com aquilo que o Senhor nos pede, porque Ele também coloca aqui, ó, como família cristã, o dia da alegria, então que seja um dia de grande alegria para nós, e o dia do descanso do trabalho, tá? Então, no artigo 1193. Aí tem um outro artigo também, que é o 2177, 2177, que esse já vem realmente falar da questão da missa. Tá? A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Antes de eu dar continuidade aqui, quando a Diana fez a pergunta com relação, né, à quaresma, se a gente tem que parar no domingo ou não, aí eu falei que o domingo é um dia de solenidade, é um dia de festa, né, o dia do Senhor. Aqui vem a nossa orientação do quê? Nós que somos católicos, né, nós que somos cristãos, nós que temos uma comunidade, nós que participamos de uma igreja, temos que ir todos os domingos à igreja, tá? Salvo aqueles que vão ao sábado, a partir das 18 horas, né, que já é pela lei do Antigo Testamento, né, do povo de Israel, a partir das vésperas, né, das 18 horas, que já começa-se o entardecer, vamos dizer assim, já é considerado o dia seguinte, né, já é considerado o domingo. Então, a gente vivendo, eu vou ler aqui no Código de Direito Canônico, mas só dando uma pincelada aqui, a gente vivendo a liturgia
né, do domingo, ou a liturgia católica, né, no sábado, nós estamos guardando também o domingo do Senhor, tá? Não é porque eu fui na missa no sábado, então fui na missa no sábado, na missa das 19 horas que nossa paróquia tem. Ah, eu não guardei o domingo do Senhor e vou ter que ir no domingo? Não, você guardou o domingo do Senhor, até porque a liturgia do sábado foi a liturgia do domingo, tá? Mas nós temos que guardar o domingo, que é o dia do Senhor, então nós temos que ir à missa, e também, aqui no catecismo vai dizer, igualmente, devem ser guardados os dias que são dias de preceitos, que são os dias que não caem no domingo, muitas vezes não caem no domingo, e que nós também temos por obrigação, né, como católicos, irmos à missa. Igualmente devem ser guardados o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania do Senhor, a Ascensão e o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, tá? E também a missa de Santa Maria, né, a Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição, a sua Assunção. Aqui está falando de São José, só que eu estava lendo, no Brasil, pela CNBB, dia de São José não é um dia de preceito, missa de preceito, tá? É uma missa litúrgica, é uma missa de festa, mas no Brasil não é mais obrigatório a presença da missa de São José, tá? Guardar também dos santos apóstolos Pedro e Paulo, por fim, de todos os santos. Algumas dessas celebrações que eu coloquei aqui, que são de festa, no Brasil, elas são transferidas para o domingo, justamente porque o domingo já é o nosso domingo de guarda. Então, para a gente não ter durante a semana, durante o ano, muitos dias em que nós estaríamos tendo que ir às missas para guardar, né, esse dia de festa do Senhor, então a CNBB, né, transfere para o próximo domingo, né? Então a gente teve a última agora, que foi dia 15 de junho, dia 15 de julho, que foi a Assunção de Nossa Senhora, e ela foi transferida para o domingo. Dia 15 caiu na quarta-feira. Então, no Brasil, foi transferida essa celebração, né, da Assunção da Virgem Santíssima para o próximo domingo, tá? 15 de agosto, perdão, que nós estamos em setembro, né? Então, 15 de agosto, que justamente também é quando se começa a Quaresma de São Miguel. Se você for ver a Quaresma de São Miguel, sempre se começa com a Assunção da Virgem Santíssima, tá? Então, dia 15 de agosto foi na quarta-feira, porém a festa da Assunção foi transferido para o domingo, tá? E deixa eu só colocar aqui, a Diana colocou aqui, né? Levando a conversão, um avivamento talvez. Diana, só para um breve testemunho aqui, a minha conversão se deu numa missa. Enquanto muitos se convertem num grupo de oração, ou num retiro, enfim. Nunca participei de um retiro enquanto jovem. Comecei a frequentar Cristo Rei há 23 anos atrás, e depois que eu me casei, quando eu fui comungar, que eu me ajoelhei, né? Durante a homilia do padre, na época o padre Luiz Henrique, e meu coração se encheu de alegria. Foi um momento foi um momento único na minha vida. E a hora que eu pude comungar foi inesquecível. Então a minha conversão se deu num domingo, né? No dia do Senhor, foi numa missa das 10, e foi lindo, foi inesquecível.
até colocando essa questão da missa, né? Hoje a gente não vai conseguir entrar em detalhes porque a riqueza da nossa igreja, né, não nos permite em tão pouco tempo conseguir sintetizar tudo aquilo que é a Santa Missa. Mas a Santa Missa, por si só, ela é a nossa oração por excelência, tá? Porque a Santa Missa é a oração onde a gente vive um rito inicial, né? Todo aquele a preparação, né? Com o ato, com a glória, né? Com a nossa invocação, né? Da Santíssima Trindade. Depois a gente passa para o momento da liturgia da palavra, onde o próprio Deus vem falar conosco, tá? Porque aqueles que proclamam a leitura é o próprio Deus falando para cada um de nós, tá? Porque é proclamada a palavra de Deus, não é lida simplesmente a Bíblia, mas é proclamada a palavra de Deus, né? Depois a gente passa pelo momento da liturgia eucarística, né? Depois de toda a consagração, onde nós vamos fazer parte desse banquete com o Senhor, e depois o rito final. Então, assim, a nossa Santa Missa é a maior oração do cristão. Se ela é a maior oração do cristão, como eu não participo da missa? Como às vezes eu falo, não, vou num final de semana, o outro final de semana eu estou cansado, não vou, aí depois eu confesso e volto no outro. Não, gente. Chegou visita, né? Chegou visita, não vou. Não, gente, a Santa Missa é algo que nós, como cristãos, nós, como católicos, temos que desejar ardentemente chegar, né? Aqueles que não conseguem ir todos os dias na Santa Missa, mas a gente tem que desejar um anseio gigantesco pelo final de semana, onde a gente vai poder se encontrar com o Senhor realmente eucarístico, né? O Senhor na Eucaristia, né? Que Jesus se dá no pão por cada um de nós, né? E fazer parte desse mistério, né? Realmente da paixão, morte e ressurreição, porque a missa é o sacrifício por excelência. Então esta é a maior oração de nós cristãos. Hoje eu até estava buscando, falei, será que a igreja, como cada dia da semana, né, tem um dia para celebrar e hoje é um dia, né, do Senhor? Será que a igreja tem uma oração específica? Aí procurei, tem. A oração específica é a Santa Missa, né? É aquilo que a gente tem que rezar todo domingo, aquilo que a gente tem que buscar todo domingo. E por quê? Porque dentro aqui do Código de Direito Canônico, vou correr aqui, tá, gente? Porque a gente já está extrapolado, né, no tempo. No Código de Direito Canônico, no cânon 1246, que fala-se sobre os dias de festa, vem nos dizer o seguinte: o domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como o dia de festa por excelência. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal do Senhor, a Epifania. Aqui ele vai dizer de novo o que estava no catecismo, tá? A Epifania, a Ascensão, o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição e Sua Assunção, São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e por fim, todos os dias santos. Todavia, tem uma observação aqui, a Conferência dos Bispos, com a prévia aprovação da Sé Apostólica, pode abolir alguns dias de festas de preceito ou transferi-los para o domingo, tá? Então aqui a Conferência dos Bispos, a CNBB, com uma prévia aprovação da Sé Apostólica, que é uma ligação nossa com Roma, vamos dizer assim, com o Vaticano, né? Pode abolir alguns dias de festas, que foi aquilo que eu falei, que São José no Brasil é um dia de festa, mas não é um dia de missa de preceito, que você tem que cumprir o preceito, você é obrigado a ir, tá? Ou transferi-los para domingo, tá? A maior parte das missas que são de preceitos, das 9 que a gente tem, 5 delas são transferidas para o domingo, tá bom? São João Maria Vianney vai dizer que se conhecêssemos o valor da Santa Missa,
nós morreríamos de alegria. Eu tentei até trazer, né, frases dos santos para a gente poder trazer para a live, mas falei, gente, com todo o material que a gente tem que apresentar, que a gente tem que falar, ficaria muito longa, tá? Então, acho que vai ficar isso por um segundo momento, né, Cláudio? Podemos fazer missa passo a passo, né? Na próxima live. No cânon 1247, a nossa igreja vem nos pedir o quê? No domingo e nos outros dias de festa de preceito, então, no domingo, todo o domingo, e nos outros dias de festa de preceito, quando alguma dessas festas que eu li aqui para vocês cair no dia de semana, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Vou ler de novo aqui, tá? No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impedem o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Tá? Como somos obrigados a ir na missa todos os domingos, há algumas exceções, tá? Trabalho no hospital, né, Cláudio? Trabalho no hospital. Teve um período que eu trabalhei no setor de internação, eu fazia 6 horas por dia. E minha escala, às vezes eu trabalhava sábado e domingo, 12 horas. Para no outro final de semana eu poder folgar o sábado e domingo. Eu entrava às 7 horas da manhã no hospital e saía às 7 horas da noite. Eu conseguia ir na Santa Missa nesse final de semana? Não. Tá? Então, assim, aqueles que têm trabalhos, que um médico, né, enfermagem, que acaba trabalhando no final de semana para atender aquele, porque não é um serviço que não tem como você falar, não, fecha o hospital porque todo mundo tem que participar da missa. Não tem, né? Então, assim, é um serviço essencial. Então, essas pessoas estão livres, né, de cumprir esse preceito no domingo, tá? Também você que tem, às vezes, um doente, que está acamado, que você não tem com quem deixar esse doente, né, podemos, realmente, porque aí eu estou fazendo o meu dia do Senhor com esse enfermo, né, com esse doente, onde eu não tenho a condição de deixá-lo sozinho para eu poder ir para a Santa Missa, tá? Mas, domingo, nossa, o tempo hoje, friozinho. Ai, Cris, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa. Hoje, nossa, a gente ia na missa, mas não vai rolar, o dia não tá legal pra gente ir pra igreja, imagina a gente sair nesse frio. Gente, a gente não está querendo ir por preguiça, né? Então, nós não estamos cumprindo com a nossa obrigação. E outra coisa, tá? Eu posso ir no domingo, eu tenho condições de ir com a minha família no domingo. Aí eu falo assim, não vamos no domingo na missa, não. Aí na terça-feira a gente vai, que vai ser o 7º dia daquele nosso familiar que faleceu. Aí a gente já vai na missa na terça-feira. Gente, não se pode trocar. O preceito é domingo. Tá? Se você vai na terça-feira à missa, se você vai à segunda, né, quarta-feira, se você vai todos os dias, graças a Deus. Mas o nosso preceito é cumprido no domingo. Não se pode trocar, tá? Até porque as liturgias, né, as leituras não são as mesmas, tá? Então, o domingo, que é o domingo de festa, que é o domingo, dia do Senhor, nós temos que cumprir a nossa obrigação no domingo. Não podemos transferir, né, para um outro dia qualquer da semana que eu queira, a não ser que eu não pude, a não ser que eu tive obrigações que não me permitiram estar indo à missa, né? Mas, do contrário, o nosso dia de cumprir o nosso preceito é no domingo, que é o dia do Senhor, tá? E o último cânon que eu queria ler aqui para vocês é o cânon 1248. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa
em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, tá? No próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. Então, aquilo que eu falei, que eles participam no sábado, participam e vivem o preceito católico, tá? Aí tem uma observação aqui, ó. Por falta do ministro, aqui vai falar de quando não se tem um padre, tá? Por falta do ministro sagrado ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebração de acordo com as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Tá? Então aqui vem nos colocar o quê? Se você tem... Isso eu acredito que não faça mais parte da nossa realidade, mas antigamente, vamos pegar o pessoal de sítio, né? Tinha uma capela lá que o padre celebrava um final de semana a missa. Tinha aquele horário que o padre fazia a celebração. Deu que o padre não pôde ir. Então, vai-se um ministro da palavra, né? Um ministro extraordinário, não é um ministro ordenado, não é um padre, é um ministro da palavra. E aí ele vai fazer a celebração da palavra, distribuindo a Eucaristia. Então é válido neste contexto. O que não nos é válido, às vezes, na nossa paróquia, a gente tem a missa no sábado às 19 horas, nós temos a missa no domingo às 7 horas, no domingo às 10, no domingo às 17 horas e no domingo às 18h30. No final de semana, a gente tem 5 missas, onde a gente pode cumprir o nosso preceito católico. E o que acontece? Eu vou buscar um lugar onde tem a celebração da palavra. Por quê? É uma celebração mais rápida, é uma celebração, que o ministro ele conversa bem com a gente, ele faz pergunta, né? A gente interage dentro dessa celebração da palavra. Gente, a igreja nos pede para participarmos da Santa Missa, que é a missa por excelência, que é na missa que se tem o sacrifício, tá? Então, assim, por uma ocasião de a gente não ter, né, o sacerdote, tudo bem, né? Às vezes tem o retiro que eles fazem, que eles vão para Aparecida, né? Que daí às vezes fica o domingo quase todo sem sacerdote, ou vamos dizer, vai ter um encontro do clero aí, não vai ter sacerdote no final de semana. Tudo bem a gente participar de uma celebração da palavra, mas que isso não se torne um hábito na nossa vida, tá? Da gente só querer participar de celebração da palavra, porque na celebração da palavra não se tem o sacrifício, então não se tem o milagre realmente, né, a memória daquilo que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo por cada um de nós, tá bom? Então, para a gente já ir indo para o final dessa nossa live, que já estouramos demais o nosso horário, eu ia colocar uma oração, acho que a Clau vai... Você quer pedir? A Clau vai colocar aqui uma oração pra gente, e só antes da gente rezar para terminar, eu queria convidar vocês a ficar com a gente, né, a curtir a página lá, a nossa página no Facebook, no YouTube. Daqui uns 30 minutos mais ou menos já vai estar lá, né? Já vai subir essa live para lá. Já curta, compartilhe, ative o sininho. Em setembro tem muita coisa boa para acontecer, tem muita novidade. Se eu fosse você, não ficaria de fora não, hein, gente? Não sei, talvez missa passo a passo, talvez alguma outra formação. Se quiserem deixar alguma sugestão também, a gente reza em cima e vê o que Deus quer para nós. Mas nos ajude, né? Vai divulgando, e não é por nós, enquanto missão, é para evangelizar mesmo, é para cada vez mais elevar o nome do Senhor. Amém.
E essa oração aí que a Cláudia colocou, eu acho que dá tempo, né, da gente fazer ela cantada, Cláudia. Acho que a gente pode ir lendo, né, e rezando, né, porque quem canta reza 2 vezes, né. Então que a gente possa realmente rezar, né, com essa canção, essa linda oração. Oração de Padre Pio, né? Um sacerdote que amava ser padre. Fica, Senhor, comigo, Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, ninho de amor então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande Amém.
Lindo, né, gente? E se a gente for olhar, né, a nossa igreja, a beleza da nossa igreja, a gente tem, né, Jesus de braços abertos numa cruz, esperando realmente que a gente vá até Ele e peça para que Ele fique conosco, né, para que Ele fique conosco durante a nossa semana, para que Ele fique conosco durante o nosso dia a dia. E isso só é possível se no dia dele, né, o dia que é o dia do Senhor, nós fomos ao encontro dele. Amém? Amém. Vamos rezar agora a oração da missão. Acho que a Cláudia vai colocar aí. E já a gente quer agradecer, né, a todos que ficaram aí conosco, né? 1 hora. A gente me perdoe por essa live tão longa. Eu achei que ia ser mais rápida, sério mesmo, mas me perdoem aí. Espero que pelo menos ela tenha sido de grande valia para cada um de vocês que permaneceram conosco até esse horário. Será que ela pôs? Acho que a Cláudia colocou lá, mano. Vamos lá? Vamos rezar todos juntos, então. Verbo revelado de Deus, coração encarnado do Pai, que pelo Espírito se encarnou no ventre da Virgem Maria, para a salvação da humanidade. Seja a nossa luz, o nosso amor, na dor, na alegria, na pobreza, da providência queremos depender, para só em Ti viver. Afasta de nós tudo aquilo que não favorece o Teu amor. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Obrigada de coração pela companhia nessa noite. Corre lá no YouTube daqui a pouco, nos ajude, compartilhe e aguarde que setembro tem novidades. Beijo, gente. Gente, beijo. Deus Grande abençoe. abraço. Deus Deus nos abençoe. abençoe. Amém. Amém. Tchau.